Opa! Então, bem-vindos a mais uma edição do Nascido para Vencer. E esse programa ele nasceu com o propósito de fazer você alavancar e para onde você ainda não imaginou que poderia estar lá, ou de repente até imaginou e não sabe como chegar. Nascido para Vencer nasceu com essa proposta de te evoluir, ajudar, desenvolver e fazer com que você cresça, amadureça, desenvolva, estabeleça metas e sucesso. Nascido para vencer, foi isso que para isso que você nasceu. É tão interessante, nós vamos hoje então para a nossa reflexão, para começar aí o nosso programa. E hoje eu quero usar esse objeto aqui, que eu acredito que todo mundo usa no dia a dia, que é a borracha. Você já parou para pensar o tanto que é importante essa borracha? Quando uma criança está aprendendo a ler, escrever, ela pega esse objeto aqui simplesmente para apagar aquilo que é errado, aquilo que não é legal, aquilo que não é comum. A nossa vida também, muitas vezes, nós temos que fazer isso, pessoal. A gente tem que apagar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não dá mais o devido valor. Às vezes a gente valoriza tanta coisa que não tem valor, mas eu quero te falar. Pegue hoje a borracha e apague aquilo que está te atrapalhando de crescer, de amadurecer. Então, se for a preguiça, vamos apagar a preguiça. Se for a tristeza, o desânimo, vamos apagar tudo isso e vamos fazer com que você tenha uma nova oportunidade de evoluir. Então, na edição anterior, nós falamos sobre como começar um negócio do zero e ali nós demos algumas dicas que foi bem interessante daquilo que não se deve fazer, ou seja, não planejar e sair fazendo, não atentar para um plano de negócio e subestimar os seus concorrentes, escolher o caminho mais seguro, traçar metas. E a falta de dinheiro também não é desculpa para você começar o seu negócio de zero. Hoje, na edição de hoje, tem algo espetacular para falar para você. É algo surpreendente, definir em que ponto você está e para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Isso é muito importante, nós trabalharmos isso em nós todos os dias. É muito importante você saber exatamente aonde você está, com quem você está andando, o que você está fazendo, seja na sua vida familiar, na sua vida profissional, principalmente que nós estamos tratando sobre vida profissional. É muito importante você se situar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa edição. A minha pergunta é: como você está hoje? Como você se vê daqui 5 anos? Aonde você vai chegar exatamente do jeito que você está hoje? É muito importante a gente sempre estar avaliando e refletindo como nós estamos. Pessoal, então, eu quero fazer algumas perguntas e essas perguntas vai fazer você trazer a consciência do seu estado atual, ok? Então, na medida que eu for fazendo as perguntas, você vai respondendo para você mesmo, você vai se perguntando. A primeira pergunta que eu quero fazer: o que aconteceu comigo e aonde estou agora? Reflete nessa resposta. O que aconteceu com você, ok? Aconteceu, você estudou para estar aonde você está. Você teve a oportunidade, alguém te deu um emprego e você está trabalhando nessa empresa, você passou por um processo seletivo, passou num concurso. O que aconteceu, certo? E aonde você está agora? O que aconteceu para você estar aonde você está agora? Eu quero que você também responda uma outra pergunta que eu vou te fazer. Qual é o meu desafio atual? Qual que é o seu desafio atual? O que você se sente desafiado? Você se sente desafiado em mudar de posição, em fazer sua empresa crescer, em fazer o seu negócio alavancar? Qual é o seu desafio atual? Com o seu desafio atual, você vai responder para você mesmo onde eu quero chegar. Então, se desafie e responda para você mesmo aonde eu quero chegar. A terceira pergunta é: de que necessito para conseguir o que eu quero? O que eu preciso? O que eu quero? O que eu preciso para desenvolver realmente o que eu quero? E a última pergunta é: o que me falta para alcançar o equilíbrio, para conquistar tudo isso que eu decidi e aonde eu quero chegar?
Pessoal, é muito importante vocês sempre colocar na sua cabeça aonde você está e aonde você quer chegar. A gente evoluir, para a gente definir isso, em primeiro lugar, vamos entender que aqui é o ponto A, ok? É onde você está. Vamos supor que você está no A e você define o ponto B, aonde você quer chegar. A grande verdade é que do ponto A para o B existe um caminho, ok? Esse caminho, ele pode ser um caminho reto, enfim. Tem algumas pessoas que olham para o ponto B e falam assim, eu vou conseguir, eu vou chegar. Define metas, estratégias, planejamento e consegue chegar para o ponto B sem nenhuma dificuldade. Agora, tem outras pessoas que definem que estão no ponto A. Mas para chegar até o ponto B, elas dão voltas, mas conseguem chegar no ponto B, ok? Com muita dificuldade. Agora, tem pessoas que para chegar num ponto B, simplesmente elas estão aqui e elas veem um problema e o que acontece? Elas ficam no problema. Elas vão para o problema, e elas ficam no problema, e vai, e o problema está aqui, e elas vivem em prol do problema e não conseguem chegar no seu ponto B. Pessoal, é o seguinte, para nós definirmos aonde nós queremos chegar, nós temos que estabelecer objetivos e metas. Aqui nós citamos 3 formas de chegar até o ponto B. Você tem que começar a avaliar aonde você tem ido, por qual caminho você tem percorrido. Será se tem sido um caminho mais básico, estratégico, que te direciona ao B? Ou muitas vezes é um caminho de volta, difícil, mas com muita dificuldade você consegue chegar? Ou será se você tem sido aquela pessoa que muitas vezes vê um problema e para no problema e faz com que um pequeno problema se torne um grande problema? A grande verdade é que os problemas da nossa vida, só quem tem que resolver somos nós mesmos. É você que tem a capacidade de resolvê-los. Ninguém pode resolver por você. E muitas vezes nós começamos a culpar as pessoas no sentido de falar que elas são responsáveis pelo nosso insucesso e por não conseguir algo que a gente estabeleceu. Então, o primeiro ponto, eu quero falar algumas coisas, estabelecer alguns objetivos e metas e que você possa fazer um planejamento para alcançar e definir aonde você quer chegar. Então é o seguinte, eu vou dar alguns passos bem simples, ok? Para que nós possamos de uma forma prática, porque o Nascidos para Vencer é um programa prático que ele vai começar a fazer com que você participe disso daqui que está sendo dito e falado. Nessa edição você vai refletir e praticar tudo aquilo que vai ser falado. Em primeiro lugar, para você definir um ponto que você deseja chegar, o seu ponto B, tem que existir um planejamento. Então, como que eu faço um planejamento? Como que eu posso conseguir desenvolver algo para mim saber aonde eu devo chegar? Então, em primeiro lugar, primeira dica de hoje, que é uma dica infalível para você se planejar e definir aonde você quer chegar com o seu negócio, eu vou falar para você procurar um lugar, para você definir uma estratégia, procurar um lugar agradável. Pessoal, é o seguinte, esses são alguns passos que nós vamos estar te orientando. Em primeiro lugar, para você fazer um planejamento e definir o seu ponto B, primeiro ponto, procurar um lugar agradável para você começar a mentalizar, a raciocinar o que você quer fazer da sua vida. Para onde você vai? Que caminho eu vou tomar? Eu lembro muito bem, vou só dar um exemplo aqui.
um dia o meu sobrinho, ele pegou e falou para mim assim, tio, vamos em tal lugar para a gente fazer compras no shopping. A gente estava numa cidade, enfim. Ele pegou e falou, eu falei, não, tudo bem, então vamos nesse shopping. E no meu modo de ver, eu pensei que o meu sobrinho, ele sabia como chegar nesse shopping. Aí beleza, nós arrumamos e a gente saiu e eu peguei e falei para o meu sobrinho, Júnior, e aí, qual direção que nós vamos tomar para chegar a esse shopping? Ele virou para mim e falou assim, tio, eu não sei. Eu falei, uai, mas como assim? Você sabe o nome do shopping, você tem a internet e você falou que queria ir em determinado local, mas não definiu como que vai chegar até aquele local. É impossível você chegar num local se você não definir aonde você quer chegar, ok? Então, assim, ele ficou um pouco perdido, depois a gente pesquisou a internet e chegou no shopping tranquilamente. Mas por que esse exemplo, ele parece tão simples, mas ele é tão profundo ao mesmo tempo? Muitas vezes as pessoas sabem aonde querem chegar, mas não sabem como fazer. Então, a primeira dica que eu dou para você, procure um local agradável. O que é um local agradável? Deixar as pessoas que muitas vezes elas não querem, não acreditam em você. Deixa de lado as dificuldades, esses paradigmas que vieram ao longo da sua vida, que depois em outras edições nós vamos falar sobre paradigmas também, que deixou com que você não acreditasse em si próprio. Então procure um lugar agradável. Se for preciso, saia do seu escritório e vá para uma praia, para você sentar ali e começar a visualizar as coisas de uma forma diferente. Procure um lugar agradável para você fazer um planejamento, ok? Então a primeira palavra para você sair do ponto A, definir aonde você está e ir para o ponto B, primeiro ponto, tem que ter planejamento. Para fazer o planejamento, procure um lugar agradável. Procure um lugar agradável. Procure pessoas agradáveis. Andem com quem vai te estimular você a alcançar. Gente, você nasceu para ter sucesso. Coloque isso na sua cabeça. Você nasceu para ter sucesso. Sabe, esse tema desse programa, se você for olhar a logomarca, tem várias setas. A grande verdade é que você define o seu caminho de sucesso. Você define aonde você quer chegar. E só você pode chegar. As outras pessoas não podem. Então, esse é o primeiro que eu quero tocar. Segundo ponto é o seguinte. Eu quero falar algo que eu aprendi e eu sempre faço isso todos os dias. Quando eu começo a pensar no meu negócio, eu faço um exercício de respiração, ok? E assim, eu respiro e expiro, fecho os olhos, penso. Às vezes a gente tem que parar tudo para pensar no nosso modelo de negócio. Às vezes nós temos que parar tudo, pensar, refletir. Então, eu vou escrever aqui o segundo ponto, respire pausadamente. Esse respirar pausadamente quer dizer que você deve renunciar todo o estresse, toda a ansiedade, toda a falta de percepção, e você precisa se centralizar em você mesmo. Aquilo que você consegue fazer. E muitas vezes você tem que o quê? Respirar, fechar os seus olhos e começar a imaginar o seu negócio. Fazer um planejamento envolve respirar pausadamente, acreditar, saber que é capaz. Isso, respirar pausadamente, é você fechar os olhos e fazer esse exercício mesmo com você mesmo. Eu me lembro muito bem que algo que eu sempre faço nas manhãs, né? E até mesmo antes de dormir. Eu faço de manhã quando eu acordo, eu sempre penso assim, hoje o dia vai ser espetacular. E eu começo a pensar uma série de coisas que eu vou fazer que são bem feitas. Se eu tenho que atender um cliente, eu falo, eu vou atender esse cliente assim, assim, assim. Se eu tenho que sair com a minha família, eu falo, nossa, vai ser espetacular, vou colocar isso, eu projeto o meu dia ali. Mas num dia anterior, eu faço uma autoavaliação e eu começo a entender, isso é respirar de uma forma
pausável, é você começar a refletir naquilo que você fez e naquilo que você pode fazer. Então, quando você faz esse exercício, automaticamente você consegue ter a capacidade de desconectar com tudo e conectar com si próprio, ok? Então, vamos lá para o terceiro ponto, é o seguinte. Uma coisa que nós precisamos para definir o nosso ponto B. O nosso ponto B é o nosso ponto de chegada e você vai chegar no seu ponto de chegada. Mas para isso você tem que partir. É algo que eu gosto muito. É uma coisa que o pessoal sempre fala assim, sonhar não paga imposto. Então por que você não sonha? Entendeu? Começa a sonhar, acreditar no seu negócio, acreditar que vai dar certo, acreditar que vai evoluir, acreditar que você vai ter influência, que você vai conquistar. Isso que você tem que fazer. Então o nosso terceiro ponto que nós vamos falar aqui é permita-se ficar por horas e horas. Ou seja, eu vou colocar aqui sonhe. Isso daqui é maravilhoso. Esse é o poder mágico para você conquistar aquilo que você tanto quer. Então, para fazer esse planejamento, para chegar no ponto B, para que você tenha sucesso, é necessário que você gaste horas com isso. É necessário você sonhar. É necessário você começar até a escrever isso. Tire um tempo para sonhar. Se esse negócio que você vai empreender, ou isso que você está fazendo envolve pessoas, e essas pessoas acreditam junto com você, tire alguns momentos para sentar com essas pessoas e falar disso. E eu lembro muito bem que quando eu comecei um projeto social, alguns anos atrás, tinha uma pessoa que eu gostava muito, e o nome dela é Juliana, né? Ela mora no Brasil, e eu lembro que a gente começou esse projeto social, eu e a minha esposa, né? Na época minha esposa, ela era minha noiva, a gente sentava mais a Juliana e ela queria falar muito daquele projeto, né? Ela falava, então assim, sonhe com pessoas que sonham juntamente com você, acredite, pessoas que acreditem juntamente com você. Então assim, essa é a nossa terceira dica, sonhe, acredite, busque. Gaste tempo falando desse projeto. Fale para si próprio. Uma dinâmica que eu gosto muito é de olhar na frente do espelho. Porque quando você se olha na frente do espelho, você consegue ver quem você é, você consegue ver exatamente dentro de você. Então, o sonho é o poder mágico de fazer com que tudo isso aconteça. Então, gaste tempo sonhando, gaste tempo escrevendo, gaste tempo programando, projetando. Isso é sonhar, é o poder da capacidade de executar. Os sonhos são isso. Os sonhos não são apenas para ficar no ar ou apenas para ficar ali de uma certa forma. Outra coisa que eu quero falar para você. Para você chegar no ponto B, o interessante é você utilizar um papel e vai escrevendo o que vier na sua mente. Então, depois que você sonhou, né, a gente vai fazer o quê? Escrever. Isso daqui, né? O nosso diretor aqui, o Pedro, já até falou assim, você não tem muito hábito de escrever, né? Ele já até falou isso para mim, mas isso é muito importante, porque a partir do momento que você traz isso para sua mente e que você começa a colocar isso no papel, de uma certa forma, 1% daquilo que você acredita já está começando a tornar realidade. Porque você está começando a visualizar aquilo que estava na sua mente. Então já não está só na sua mente, agora está no papel. E se está no papel, é um passo para a execução. Então, a partir desse momento, você já vai começar a executar. Você já vai começar a imaginar, falar assim, nossa, eu vou executar isso. Olha aqui, está escrito que eu tenho que fazer isso. Está escrito que eu tenho que fazer aquilo outro. Então, quando a gente define o nosso ponto inicial e a gente avança para o B, que lá é o nosso desafio, que a gente define o nosso estado atual e onde eu quero chegar, eu começo a escrever, automaticamente eu vou ficando o quê? Motivado, eu vou ficando empolgado, eu vou acreditando naquilo lá. E de uma certa forma você está falando para o seu cérebro que eu vou fazer isso. Eu vou conquistar isso. Então é essa informação que a escrita te transmite. Sabe por que muitas vezes hoje, né, muitos vídeos de youtubers famosos,
ou até mesmo pessoas que dão palestra, tem aquelas legendas, porque o nosso cérebro consegue exatamente absorver melhor a informação quando tem escrita em legenda. Então, por isso que você tem que escrever aquilo que você tem sonhado. Então, para nós planejarmos e sabermos chegar do nosso ponto A para o B, nós temos que escrever. Eu quero te dar um desafio para a nossa próxima edição, para você fazer tudo isso. Primeiro lugar, procurar um lugar agradável, ok? Terceiro ponto, respirar pausadamente. Respire. Nossa, é só falar isso, dá vontade mesmo. Nossa, dá vontade mesmo de respirar pausadamente, ok? Porque a partir desse momento, o seu cérebro ele começa a funcionar de uma forma mais tranquila e pausada. O seu cérebro ele começa a processar exatamente aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E ele começa a se conectar com o seu meio que você vive e automaticamente você começa o quê? A sonhar. E logo após isso, você começa a escrever. E aí, meu amigo, é um beijo, um abraço, é só ir para ação e você vai ter sucesso, porque afinal, você nasceu para vencer. E por isso que nós estamos aqui, para te auxiliar naquilo que você tanto precisa e deseja. E o nosso quinto ponto é: verifique a sua lista e determine o tempo que você precisa, ok? Então, assim, beleza, escreveu? Vamos determine tempo. Isso é muito importante. A partir desse momento, você começa a determinar o tempo. Então, você, né, que sonhou demais e quer comprar uma Ferrari, meu amigo, vai trabalhar. A grande verdade é que o sucesso, ele não cai do céu. Às vezes as pessoas olham pessoas de sucesso e a gente vai ver, tem uma frase que eu gosto muito que é do Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Então você só alcança aquilo que você sonha. E a grande verdade, se você sonha, você pode, ok? Então se você deseja, então isso daqui é um fator determinante. Determine o tempo. Determine exatamente em quanto tempo você vai fazer com que tudo isso que está no papel seja uma realidade. Ah, eu não consegui num tempo determinado. Não tem problema. O importante é você colocar o tempo, executar, e a partir desse momento, sabia que quando nós executamos, mesmo aquilo que parece tão impossível, as coisas vão se tornando possíveis. Você já parou para pensar? Hoje eu estou aqui apresentando esse programa porque um dia eu sonhei com essa oportunidade e hoje eu estou tendo. Eu nunca imaginava que isso iria acontecer aqui nos estúdios da Oásis TV. Mas hoje eu estou aqui. Por quê? Um dia eu sonhei, projetei e nós estamos aqui no dia de hoje. Então determine o tempo que você vai alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer construir e aquilo que você quer alcançar. O fator tempo é o fator determinante para você ter sucesso diante daquilo que você quer, ok? Então nós vamos pular para o nosso próximo passo, que você tem que, a partir do momento que você determina o tempo, vamos separar os objetivos, ok? Então você vai separar aquilo no 6 aqui, separar o que é mais importante, o mais importante, ok? Eu vou pular aqui para outra página. Não, por enquanto eu vou deixar aqui. É o seguinte, depois que você sonhar, escrever, determinou o tempo, vamos supor, se você colocou ali, eu coloquei 20 coisas, ok? Então você vai separar dessas 20, ok? A mais importante para você, certo? Então você vai separar as 4 coisas que você vê que é a mais importante para você realizar de imediato. Depois que você separou as coisas mais importantes, você vai fazer o quê? Procurar os recursos que você vai precisar. Ou seja, você vai procurar todos os recursos que você é necessário para fazer com que as coisas mais importantes aconteçam na sua vida em curto, médio e longo prazo. A outra coisa e última que eu quero falar, para a gente já entrar aqui nessa finalização, é monte o seu plano de ação.
Ah, pessoal, o plano de ação ele tem que ser um plano motivador. Ele tem que ser um plano que nos impulsiona a ir para a ação, a ir para a rua, a saber que os objetivos eles foram feitos para serem cumpridos. Os objetivos eles foram feitos para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Então, o plano de ação tem que ser um plano estratégico. O plano de ação é um plano que envolve pessoas. É um plano que envolve pessoas e você não pode deixar fazer com que o seu plano não aconteça. Aonde você está e aonde você quer chegar, é muito importante você estar se autoavaliando o tempo todo. Nós ficamos por aqui. Acesse as nossas redes sociais e na nossa próxima edição vai ter um vídeo espetacular esperando por você. Fica aqui o meu agradecimento, um grande abraço e até o próximo vídeo.